Olá, seja bem-vindo ao mais novo episódio do podcast Entre Café e Capítulos. Hoje nós vamos receber uma escola maravilhosa que desenvolveu um projeto sobre Lima Barreto. Eles trabalharam com alguns contos do Lima, A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. E para iniciarmos nossa conversa, vou chamar para se apresentar a professora que desenvolveu esse projeto. Olá, professora Ana Cláudia. Olá, Mariana. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora de língua portuguesa da EP Maria de Jesus Rodrigues Alves, na cidade de Pacujá. O nosso projeto, ele trabalhou intensamente com as turmas da terceira série, né, e teve como objetivo maior trabalhar a literatura numa perspectiva de consciência crítica. A gente sabe que literatura, né, ela é mais do que um texto bonito, ela é ciência, ela nos ajuda a enxergar o mundo, a sermos cidadãos. Então, esse amor pela literatura me fez, me motivou a criar esse projeto juntamente com os meus alunos e desenvolver esse tema de democracia, de convivência democrática, que é o tema da SEDUC deste ano. Né? Eu espero com esse projeto que os nossos jovens, principalmente os nossos alunos, eles tenham essa consciência, essa visão, né? Essa reflexão sobre literatura, sobre como se portar no mundo. Show, Ana Cláudia. E agora eu queria ouvir um pouquinho o diretor dessa escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos desse projeto na comunidade escolar. Olá, meu nome é Paulo César, atualmente estou à frente da gestão da Escola Professora Maria de Jesus Rodrigues Alves, e esse projeto ele é bem interessante. Quando a professora junto com os alunos me apresentou o projeto, né, eu dei total apoio, porque a gente acredita que são ações como essas que ajudam a desenvolver o senso crítico de toda a comunidade escolar, né, não só dentro da escola, como também no entorno, né. Inclusive, nós já temos agendados a apresentação desse projeto em escola das comunidades que a gente atende, né? A gente vai apresentar para escolas do município de Graça e para o município de Mucambo, são escolas que a gente atende, né? Para que a gente consiga disseminar essa consciência e essa importância sobre o senso de consciência democrática, né? Muito bom, professor. E agora vamos começar a entrevistar os alunos que foram aí, de uma certa forma, os monitores, né, desse projeto. Foram alunos aí responsáveis pelas apresentações, responsáveis pela organização. E aí, quero que se apresentem aqui o aluno Tiago e a Nara. Fale aí um pouquinho sobre vocês, o curso que vocês fazem, um ano, e aí eu começo a entrevistá-los sobre o Lima Barreto, sobre o projeto, tá certo? Prazer, gente. Meu nome é Tiago Araújo. Sou da EP Maria de Jesus, né? Faço curso técnico em desenho de construção civil. Já estou no terceiro ano, já está acabando. Ixi. E fazer esse projeto juntamente com a ideia dos alunos, com a professora Claudinha, né, Ana Cláudia, foi incrível. De verdade, a gente pôde perceber o quão atual as falas, as vivências de Lima Barreto traz. Prazer, eu me chamo Nara, sou da turma de administração, também estou no terceiro ano. E para mim, eu digo que a experiência de ter essa imersão nesse projeto foi algo assim incrível. Eu já sou apaixonada pela comunicação, então foi uma porta que abriu para mim de me comunicar melhor e também conhecer as histórias de Lima Barreto, que é um autor riquíssimo, cheio de críticas sociais. Sim. E que, de certa forma, ele pode contribuir de diversas formas para a nossa educação e até mesmo na questão de ter essa consciência democrática mesmo, que é o tema da SEDUC trabalhado nesse ano. Muito bem, Nara, muito bem, Tiago. Eu, enquanto professora de português, eu gosto muito do Lima Barreto, né? Aquele ali pré-modernista, né? Ali o início do século XX. Ele traz muitas obras que vão refletir sobre o racismo, desigualdades sociais, a questão da loucura, né? Que foi muito forte, a questão do adoecimento mental na vida do próprio Lima Barreto. Então, trazer o Lima Barreto para a sala de aula é também falar sobre a atualidade. Por mais que ele seja um cara lá do início, final do século XIX, início do XX, né? Ele é um cara que fala muito sobre o Brasil atual. E aí é a pergunta que eu faço para vocês, tá certo? O que torna o Lima Barreto tão atual? Por que ainda é tão pertinente a gente ler os contos do Lima Barreto hoje? Diga aí, Tiago. Eu acho que, assim,
até então eu não conhecia esses dois contos. Uhum. Foi apresentado dentro da sala, né? Foi ideias de alunos em que a professora Ana Cláudia, ela fez essa ideia sair do papel, né, com a Sim. gente, e valeu a pena. Eu acho que o que torna o Lima Barreto tão atual hoje em dia, as vivências quando a gente lê, né, as obras, a gente pode perceber que isso é muito atual. Uhum. Sobre a questão da Nova Califórnia, que é onde tem ganância. Sim. É uma das principais coisas que você consegue ver na sociedade atual, de Uhum. hoje, né? O homem que sabia javanês, a pessoa que acaba se aproveitando, né? Sim. Acaba tentando mostrar só de aparência. E Sim. isso a gente percebe na sociedade atual às vezes, pessoas que agem de má fé, né? Uhum. Através disso, como para se beneficiar de outras formas. Sim, verdade. E Nara, assim, como é que a literatura ela consegue revelar esses problemas sociais? A literatura, de certa forma, ela é bem abrangente. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa ela viaja no mundo da literatura, começa a ler, querendo ou não, ela adquire conhecimento. Uhum. Então, os conhecimentos, principalmente de Lima Barreto, Uhum. eles são essenciais e também, de uma certa forma, a pessoa acaba se apaixonando por aquilo que ela está lendo. Exato. Quando a gente começa a ler, a gente entra num mundo totalmente paralelo. Uhum. Mas é algo que a gente adquire todo esse conhecimento, a gente entra nesse mundo da literatura e a gente consegue perceber que, como o Thiago já disse, todas essas Uhum. questões, elas se tornam atuais principalmente por Lima Barreto, por tanto que ele seja um autor pré-modernista, Uhum. ele trata muito dessa parte da crítica social, do Sim, racismo e tudo mais. exato. Então, a literatura, no quesito de Lima Barreto, ela ajuda a gente a entender e compreender melhor esses pontos que ainda são tão presentes na sociedade. Sim, sim. Eu acho que a gente lendo, às vezes tem pessoas que leem, né, e vê como um conto, uma mentira, mas você não só lê, você vivencia isso, que tudo que ele estava falando, por mais que seja há muito tempo atrás, séculos passados, em que ele fez essa obra, ele viveu essas vivências como o racismo, Uhum. preconceito, e a gente consegue ver isso se perpetuando na sociedade até os dias de hoje. Infelizmente. E é interessante, Mariana, né, pegando aqui o gancho dos meninos, que além da leitura importante que eles falaram, é essa reflexão de mundo, Sim. né? Para eles, esses contos, o Lima Barreto, a história em si, Uhum. né, tá muito presente porque eles conseguem refletir sobre o que eles passam aqui. Exato. Eles, como jovens, Uhum. eles podem pensar, e agora, observar a sociedade, questionar aquilo que é visto, aquilo que é lido, né? Uhum. Aquilo que é apresentado todos os dias dentro da escola, dentro da sua rua, da sua Uhum. comunidade, e também conscientizar outras pessoas. Que Uhum. aquilo que a gente vê, de repente, não é o verdadeiro, que a gente tem que buscar se aprofundar, né? E que a gente faz parte de um coletivo. A gente não vive sozinho. Então, Uhum. Lima Barreto traz essa ideia, né? Da gente refletir sobre o nosso papel no mundo, enquanto Uhum. jovem, enquanto adolescente, Uhum. né? Enquanto ser. Exato, muito bem, muito bem. E pegando assim também um gancho aí, né, de forma Uhum. mais geral, né? O importante quando a gente analisa um projeto desse é ver que o que é ensinado dentro de sala de aula não está dissociado da realidade que eles vivem, que os alunos vivem, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente, quando está trabalhando em sala de aula, explicando determinado assunto, determinado conteúdo, os meninos se questionam, isso vai servir para quê? Né? Então, quando a gente faz um projeto desse, que os meninos começam a entender a essência do projeto, com base num autor como Lima Barreto, que escreveu algo no início do século XX, Uhum. que hoje se aplica diretamente à nossa vivência, eles veem que tudo aquilo que é ensinado tem sentido e tem uma utilidade prática para a vivência deles e para a vivência também da comunidade em que eles vivem, né? Então, é algo muito interessante que fortalece essa importância do sentido do ato de ensinar. Muito bacana, gente. Agora, enveredando um pouco mais sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, ele me remete muito à questão do jogo das aparências, né? E o Lima Barreto era um cara que escrevia muito aquilo que ele vivia. E a questão da aparência era algo muito presente nele, porque ele era um rapaz negro. E por conta da racialidade dele, muitas portas foram fechadas, né? Ele tentou ser da Academia Brasileira de Letras, não deu certo. Tentou prosseguir aí na carreira de engenheiro, questões financeiras, sociais também não permitiram. E aí tem uma socióloga, a Sueli Carneiro, que ela fala que o racismo, ele atua não só ali na questão social, mas também mental.
E hoje a gente percebe que o Lima Barreto, as questões raciais, o racismo que ele sofreu, o atacaram, o adoeceram, né? E aí é uma das possibilidades dele ter enveredado no alcoolismo, né? Enfim, teve algumas passagens em asilos que antigamente a pessoa que tinha dependência no álcool ela ia para asilos, manicômios, era uma outra realidade. E aí, quando a gente vem para o homem que sabia javanês, que lida muito com essa questão da aparência, né? Um cara que fingia falar um idioma e convence pessoas de que ele é o único cara, né? A única pessoa que consegue traduzir esse idioma e a partir disso ele galga, né? Ele ascende socialmente. O Lima tá ali fazendo uma crítica, né? Fazendo uma crítica às pessoas que aparentam ser algo e se projetam na sociedade a partir disso. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Nara, né? Nara, a sociedade, o que é que você acha? Que a sociedade valoriza mais o conhecimento ou a aparência? Essa pergunta, ela é muito relativa, vai depender muito do ponto de vista que a pessoa vai olhar. Em alguns quesitos, normalmente eu responderia que é mais no quesito aparência, porque acontece muito hoje em dia das pessoas acabarem ligando só para o quesito aparência e não buscarem entender a realidade mesmo, como é que é aquela coisa. Como o Lima Barreto fez na sua crítica, né, da questão do idioma, ninguém buscou real a fundo entender se aquela língua realmente existia e se ele estava falando a verdade. Sim. E hoje em dia muitas pessoas acabam só falando, os outros acreditam. Então essa questão da aparência até hoje é muito persistente. Então tem todo esse quesito que acaba de certa forma sendo prejudicial. Mas ele, querendo ou não, as pessoas elas podem e devem buscar ir em busca da verdade, porque querendo ou não, quando a gente vai em busca da verdade, a gente adquire mais conhecimento. Sim. E o conhecimento é algo essencial para a vida da pessoa. Quem tem um conhecimento, é claro que vai ter um mundo mais aberto, uma visão mais abrangente sobre aquilo que a pessoa está sabendo. Tanto que até mesmo quando a gente entra num projeto, a gente acaba tendo maior conhecimento sobre a temática abordada e a gente descobre a importância e aspectos que a gente às vezes até nem sabia que existiam ou que eram tão importantes assim. Sim. Eu acredito muito no que a Nara falou, Mariane, porque eu acho que hoje em dia, o que a gente vive, a aparência vale muito. A aparência vale muito porque, assim, né, muitas pessoas procuram mostrar que tem, mostrar que sabe, para ter mais benefícios ali na sua vida. Então, eu acho que muitas pessoas não buscam o conhecimento, mas buscam o consumo de ter, de possuir aquilo, de ter, não falando de coisas materiais, mas como o exemplo do homem que sabia javanês, ele mostrou que sabia um idioma javanês, mas o idioma javanês não existia, né? Então, é uma pergunta que nem falando dos meninos hoje das redes sociais, né? Será que existia mesmo? Não existe, né? Não existe. Então, é uma questão em que a aparência vale muito para as coisas que vão determinar o que você tem. E aí, Tiago, você me remeteu assim, à ideia do poder do discurso, né? Você acha que o discurso pode ser uma estratégia de poder? Uma estratégia para você alcançar outros lugares? E aí, refletir se esse... Porque existe um discurso bom, mas também existe um discurso ruim. Fala aí um pouquinho. Você acha que a linguagem, o discurso tem esse poder? Eu acho que o discurso em si, o posicionamento da pessoa através da comunicação, sou suspeito para falar, é uma coisa muito importante. Eu sou um menino apaixonado pela comunicação. Descobri isso na escola, era mais quieto no meu canto. Entrei na EP, fui me desenvolvendo mais. Hoje eu trabalho nessa área da comunicação, faço publicidade. E eu acho que essa questão do discurso, trazendo para o lado da literatura, é muito importante. É onde a prova, né, que a gente vai mostrar que isso realmente acontece. Como o Lima Barreto fez as críticas dele, fez o discurso dele, ele mostrou que aquilo se perpetuou até os dias atuais. Então, eu acho que através da comunicação, do discurso, você pode alcançar diferentes lugares. Mas tem aqueles discursos, né, que infelizmente também, pessoas que usam essa comunicação para agir de má fé, né? Porque vocês sabem que a comunicação hoje é um meio muito
que alcança muitos lugares, né? A gente está aqui num centro de educação à distância Exatamente. e a gente está falando com pessoas de casa, né? Uhum. Coisa que não existia naquela época. Então, muitas pessoas usam desse meio de comunicação para agir de má fé. Então, a gente tem que perceber muito com o que a gente está lidando, né? Que é uma ferramenta tão importante. Exatamente, né? E aí, já falamos sobre o homem que sabia javanês, agora vamos falar a Nova Califórnia, né? Que tem aí uns temas norteadores, né? De ganância, Sim. individualismo. É um conto aí do Lima, de 1910, em que ele vai narrar, né, sobre essa localidade que vai se ver envolta, né, em um boato de que ossos estão virando ouro. Olha aí, né? E aí eu quero perguntar para vocês, jovens. E aí eu vou direcionar para o Tiago. O que a busca pelo lucro pode provocar nas relações humanas? E aí, Tiago? Mariane, falando agora sobre essa pergunta que você me falou, Hum, eu acho que a questão da ganância, ela afeta, assim, no convívio das pessoas. Porque se uma pessoa age na ganância de só possuir, de querer ter, de se beneficiar, apenas se beneficiar, não pensar no próximo, eu acho que ela vai acabar tendo um ego maior que vai impedir de escutar as outras pessoas. sim. Que eu acho que pra gente chegar em um lugar um patamar mais alto, um lugar para ser reconhecido, a gente tem que escutar muito. Não Uhum, só falar, escutar também. Então eu acho que, puxando pro lado do Nova Califórnia, uhum, se talvez eles tivessem escutado, né, que ossos não se transformam em ouro, talvez eles não teriam se decepcionado tanto. uhum, Então eu acho que a gente deve escutar e perceber, tirar um pouco o lado dessa ganância, que é não deixar de escutar o próximo. uhum. E aí pra gente perceber com o que a gente está lidando de verdade. Show. Bem, o papo tá tão legal, né? Esse bate-papo com vocês, estou amando. Mas, infelizmente, tudo que é bom, né, dura pouco. Para a gente já se encaminhar para o final, eu queria jogar a bola agora para a professora, para Claudinha, né? Já sou íntima, para Claudinha. Claudinha, por que que você, e aí enquanto professora de língua portuguesa, literatura, redação, por que que você quis trabalhar com esse tema da SEDUC, o tema norteador, né? Cidadania e convivência democrática? Por que você quis e por que você escolheu a literatura e a autoria de Lima Barreto? Eu fiquei curiosa. Fala aí um pouquinho. Pronto, um dos principais motivos, né, é o meu amor por literatura, né? Eu amo falar de literatura, trabalhar literatura com as minhas turmas de terceira série, né? Eu tenho esse pensamento que a literatura, ela não é só um texto bonito, ela, né, ela é ciência, como eu já falei anteriormente. Através dela a gente consegue descobrir o mundo. E aí, pensando em democracia, como abordar de forma mais, né, real para os meus alunos, a partir do conteúdo que a gente já vê e que a gente precisa. E eu tracei, né, pensei no Lima Barreto e pensei nesses dois contos, né, os contos que já foram muito bem colocados por eles aqui, que eu fiquei assim muito feliz, porque foi um debate de vários temas, né, individualismo, ganância. Então, o Lima Barreto, a literatura, ele vem trazer exatamente isso, né? Vocês agora não saem mais de mãos vazias, é uma reflexão, vão olhar agora o mundo de uma outra forma e podem, né, dentro do individualismo de cada um, porque nós somos individuais, né, aprender a conviver democraticamente, a respeitar, né, as opiniões, a dar suas opiniões, né, a entender que eu tenho um ponto positivo, mas o outro tem um outro ponto, e tá tudo legal. Então, Lima Barreto, através da sua literatura simples, né, atemporal, porque é contemporânea, fala da realidade, né, ela traz essa perspectiva. E sem falar como professora também, é um repertório muito interessante. Né? Eu digo muito para eles, a gente trabalha, né, esmiuçadamente a redação, e eu coloco para ele outros tipos de repertório, né? Como literatura, é um repertório genuíno, original, né, de um autor super renomado, né, que tem um grande êxito ali se você colocar dentro da redação. Em temas como ganância,
fake news, né? A Uhum. sociedade, Exato. as desigualdades. Então, são textos tão curtos e tão Uhum. envolventes que trazem uma gama de conhecimento, né? E eu Uhum. fiquei muito realizada como professora, como pessoa, tendo aqui os meus, né, os meus Uhum. monitores que estão à frente aí conduzindo com as minhas turmas de terceira série, trabalhando interpretação, né? Tudo que. E esse tema que é desafiador para a Uhum. linguagem. Mas aí eu resolvi, né, Uhum. me desafiar, trazer Lima Barreto para a escola conhecer, Pacujá conhecer, Mucambo e Graça, que nós vamos divulgar lá, né, e promover essa cidadania, essa consciência nos meninos que os meninos irão apresentar, através de algo lúdico, né, como você bem Uhum. observou, através de toda essa consciência. Eu acho Uhum. que esse é o auge, né? E Uhum. eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Parabéns, professor. É, a ideia principal do trabalho, né, que os meninos estão desenvolvendo junto com a professora é fazer essa divulgação não só para dentro da escola, né? Uhum. Porque dentro da escola o trabalho já foi encaminhado, já foi apresentado para os meninos, né? A A todas gente já as teve um turmas. momento lá bem legal lá com a divulgação do trabalho, dentro de sala de aula das 4 turmas de terceiro ano, para os alunos das outras séries, teve a apresentação, mas o mais interessante é pegar esse trabalho e levar para a comunidade escolar, Sim. né? Como eu já falei aqui no início, que a gente vai fazer divulgação em outros municípios que a gente atende, né? Uhum. Porque mesmo sendo obras escritas há muito tempo, são temáticas bem atuais, né? Eu analisando, os meninos falando aqui, eu analisando aqui as perguntas, a questão da ganância, né? Uhum. Pegando aqui a situação lá de Nova Califórnia, na busca incessante por ossos para transformar em ouro, né? Os ossos que a gente tem hoje são o uso das redes sociais, por exemplo, né? As pessoas vendo aquilo nas redes sociais e querem copiar, Uhum. né? Como a Nara falou, nem sempre o que a pessoa está divulgando lá nos status dela, uma provável vivência que ela tem, Uhum. boa, né? É a realidade dela. Mas quem vê quer copiar, né? Então isso muito, é muito parecido com o que coloca lá na história que é colocada lá em Nova Califórnia, né? A ideia de procurar algo que não existe, Sim. né? Pegar osso e transformar em ouro. Uhum. Nós temos hoje muitas pessoas que veem o que é postado nas redes sociais e querem pegar aquilo para elas, né? E nós temos que conscientizar as pessoas, os nossos alunos e aquelas pessoas que têm contato com a gente, da nossa comunidade, que as coisas não devem ser assim, né? Uhum. Voltando lá para a primeira obra lá, O Homem que Sabia Javanês. A gente precisa ter conhecimento das coisas para ver se aquilo realmente serve ou não para a gente. Uhum. Se as pessoas tivessem conhecimento necessário, elas iriam saber que não é possível transformar osso em ouro. Se a gente tiver o conhecimento adequado de como as coisas funcionam hoje, com todo o aparato que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente consegue tirar o que é bom, né, para a gente e o que é ruim e separar. Então a ideia do projeto é fazer isso, que as pessoas tenham essa consciência, né, saibam refletir sobre as situações que elas convivem e buscar sempre uma convivência que seja benéfica para todos, né? Então a palavra-chave é conhecer para saber como agir, né? Então se eu tenho conhecimento daquela situação, como é que aquilo funciona, eu sei a melhor forma de agir de forma benéfica tanto para mim como para a comunidade que eu estou inserido. E assim, para todos nós que estamos aqui na mesa e pro pessoal de casa, acreditem, gente, vai ter quem induza vocês falando que coisas ruins são coisas boas. Uhum. Porque vão falar claramente que é bom, vão fazer uma propaganda boa daquilo mesmo não sendo. Porque o objetivo é induzir a comprar, a consumir aquilo. Uhum. Então acreditem e entendam que vocês podem separar as coisas do que é bom e do que é ruim, por mais que estejam sendo induzidos de uma forma boa. Eu aproveito para puxar o norte da parte do repertório sociocultural, que é algo extremamente necessário. A partir da parte que a gente abordou todo o projeto, Uhum. falamos para os alunos, Uhum. eu acabei, querendo ou não, me apaixonando a mais pela literatura. E Pô, que bom. vendo que realmente eu não conhecia Lima Barreto, mas a Uhum. partir do momento da disseminação das aulas e
apresentando os contos mais a fundo, eu acabei reconhecendo que ele é um ótimo autor para usar de repertório, principalmente no Enem, Sim. que é utilizado temas tão atuais. Em questão, o Lima Barreto, em suas diversas obras, tem toda a questão do racismo, a desigualdade, ganância, como já foi dito anteriormente. E são temas que, querendo ou não, que por mais que tenha sido publicados lá no século XX, né, na época do pré-modernismo, até hoje continuam na sociedade. Então, é bom a gente conhecer a literatura e se aprofundar nela, principalmente a de Lima Barreto, para ter esse norte de repertórios. Porque, querendo ou não, quanto mais a gente lê, mais a gente adquire conhecimento. E isso é algo fundamental, principalmente no momento de escrever uma redação. Porque quando a pessoa não tem tanto conhecimento sobre o tema, querendo ou não, é um tema que a gente não sabe qual vai ser, quando a gente chega na hora, a gente tem esse certo conhecimento a partir da leitura, ela vai ser maravilhosa e vai ajudar bastante na hora da gente produzir, da gente desenvolver nosso texto, nossos argumentos e até mesmo a gente crescer como pessoas. Muito Eu bom. acho que a questão, não tem coisa melhor, Mariana, do que a gente falar do que a gente viveu, né? Do que a gente já praticou. Eu acho que Lima Barreto, esses contos, essas obras foram tão bem aprimoradas porque ele viveu isso, ele passou por Sim. isso, né? Então não é uma mentira. E a gente está falando aqui sobre questão democrática, atuando no tema da SEDUC, a gente já praticou isso. Lá no nosso evento, Entre Linhas e Direitos, a gente fez isso, a gente teve o ato democrático ali entre si. A gente conversou dentro de sala de aula, conversou com a professora e trouxe a noção de que a democracia lhe dá o poder da fala, né? Lhe dá o poder de você lhe expressar da sua forma, do seu pensamento e através dessa sua fala não fazer do seu jeito, mas conversar com outras pessoas e procurar um jeito melhor de buscar isso. Então eu acredito que Lima Barreto, ele fez essas obras tão bem aprimoradas porque ele viveu isso. Sim, sim. E que a gente não está só no mundo, né? A gente precisa das pessoas, precisa do conhecimento, precisa da literatura e precisa da convivência, né? Nós somos seres que estamos em total, o tempo todo em construção. Então, quanto mais a gente convive, mais a gente aprende, mais a gente cresce. E eles, né? Chegam aí ao sucesso, que é o que a gente deseja. Enquanto professor, enquanto escola, né? Que eles sejam cidadãos profissionais e cidadãos de bem. Sim, sim. Gente, que papo bom. Ô, coisa boa. Eu, como professora de português, né, língua portuguesa, eu fico encantada com o papel da literatura, com as reflexões que vocês fazem, principalmente a partir do Lima Barreto, que é um dos meus escritores favoritos. A literatura é a prova de que já aconteceu isso, né? E que ainda acontece nos dias atuais. Nossa. O Lima Barreto em vida não foi reconhecido, né? Pelo contrário, foi bem marginalizado. Então, ver ele ao centro de um processo educativo, sendo, vou até usar uma palavra assim, bem reverenciado, né? Me emociona muito, né? E emociona toda uma trajetória de escritores negros, né? De escritores que tentaram aí lutar bravamente através Mostrar suas opiniões, né? e não Tanto que conseguiram, os né? seus livros, eles não foram publicados pelas editoras pelo simples fato de sua cor. Foi. Então, ele acabou que continuou atrás, teve essa garra de disseminar a sua literatura por meio da sua força de vontade. Ele mesmo custeou seus livros e hoje ele aqui, como nosso central tema aqui do nosso podcast, ele tá trazendo esses conhecimentos maravilhosos e que se ele não tivesse continuado, hoje em dia a gente não teria nem a ideia de quem é Lima Barreto. Exatamente. Como seria, né, Lima Barreto assistindo o que a gente tá falando aqui? Não é? Né? Que interessante. Pois é, que a garra dele, do Lima, inspire vocês, né? E aí eu fiquei curiosa, qual é o curso que vocês pretendem almejar? Eu pretendo, né, seguir na área da comunicação. Eu ainda estou pensando sobre o curso superior que eu vou fazer. Acredito que eu vou investir na área do marketing, da comunicação, da fala e aprimorar mais isso que eu já estou praticando. Show.
Querendo ou não, eu desde pequena fui apaixonada pela área da saúde. Hum, E a comunicação, querendo ou não, é algo crucial, principalmente na parte de, vamos supor, a comunicação com pacientes. Se hum, você tiver uma boa comunicação, você vai ter aquela confiança, porque não é nada melhor do que você ter aquela confiança dos seus clientes, pacientes, uhum. e ter toda essa questão de, tipo, ele ter confiança em você, ter confiança verdade. naquilo que você fala. Uhum. Então, eu almejo a área da saúde, Muito bem. mas também, ultimamente, eu venho me encantado cada vez mais pela comunicação e, de certa forma, eu quero investir nessa parte também, porque é algo que me vem abrindo diversas portas e que, se não fosse por ela, nós não estaríamos hoje aqui, eu e o Thiago, que Uhum. somos parceiros, até mesmo no Grêmio Estudantil. Eu sou Olha. diretora de comunicação e ele é meu suplente. Eles fazem parte do Grêmio, da Já escola, tô né? no Grêmio desde o primeiro ano. Hum, E foi aí que eu realmente a Nara entrou no Grêmio, a gente tem essa parceria, apresenta os eventos, e foi aí que a gente teve a paixão por essa comunicação, em expressar essa comunicação de forma bem prática mesmo. show. E Mariana, assim, de forma bem explícita, né, para todo mundo que está nos vendo, eu queria agradecer, né, ao diretor Paulo César Hum, pela confiança, pelo apoio, né? Ele sempre tá à frente, assim, enxerga os uhum. projetos, enxerga as ideias e ele dá sempre esse suporte, né? A gente não faz nada sozinho. Uhum. Dentro do ambiente escolar, principalmente, a gente precisa, né, da ajuda da gestão e ele, Muito na pessoa do importante. diretor, né, não mede Uhum. esforços para nos ajudar, né, confiar, ter Uhum. essa confiança nos meninos e em mim enquanto Uhum. professora. Então, eu agradeço bastante a oportunidade, né, de falar sobre democracia através da literatura com os meus meninos, como vocês bem falaram, né, naquele Uhum. encontro desafiador, a terceira série, É. né? É lá que tudo acontece, é o ano decisivo, né? É o ano de pressão. É Uhum. o ano, assim, que você. É o último ano da escola. É emocionante. É o ano, assim, né, de fechamento de um O ciclo último mesmo assim para no ensino início de médio. um outro, né? Então, eu tinha esse desafio, essa missão com eles. E eu tenho certeza que todos ali, né, esse ano, as minhas terceiras séries, cada um, né, Uhum. vai se sair muito bem, vai fazer aquilo que almeja, né? E eu, como professora, fico bastante realizada. É assim, é o meu propósito, né? Contribuir. Muito bem. A escola é o lugar principal da onde a gente pode ampliar as nossas qualidades e Uhum. nossos conhecimentos. Eu digo por mim que no ensino médio foi onde eu mais adquiri a minha paixão pela comunicação e onde eu pude mais desenvolver por meio dos projetos, trabalhos como esse que nós estamos apresentando hoje, do Uhum. projeto Entre Linhas e Direitos, que eles são algo que, querendo ou não, faz você sair da bolha, faz você sair daquele mundo de só estudo, só livros, e é algo gratificante quando a gente vê os nossos projetos idealizados em sala de aula dentro da escola com a parceria da professora, eles saírem para lugares assim inimagináveis. A gente não imaginava a proporção que esse projeto teria. Uhum. E voltando à nossa parte da nossa combinância do nosso projeto, nós ficamos muito honrados de ter você, né, na nossa roda de conversa, que foi algo que adquiriu muitos conhecimentos e que, com certeza, mais momentos como esse, vou levar para sempre na minha vida. Eu sou extremamente grata à escola por sempre estar nos apoiando, como a professora Cláudia disse, e por permitir que os alunos eles possam adquirir esse conhecimento e ter esse protagonismo, né? Uhum. Adquirir esse protagonismo de querer ir em busca das coisas, apresentar projetos. E eu, por conta da escola e projetos, eu já cheguei em lugares que eu nunca imaginei. E eu sou extremamente grata por isso. A escola mostrou um meio da gente se desenvolver no mercado, tanto de trabalho, no mercado da convivência ali, né? Então, é realmente bem gratificante, é uma forma de agradecer a escola. A gente tá aqui trazendo a escola, né? Não tava no nosso roteiro, a gente tá aqui, mas vocês foram lá, assistiram o projeto, entenderam sobre o Lima Barreto com a gente, juntamente com a gente. Então, foi um alcance bem grande que a gente já teve aqui. Foi um passo bem grande, bem maior do que a gente imaginava. E é aquilo que a gente falou, né? A comunicação aplicada de boa forma pode lhe levar em ótimos lugares. E para fechar minha fala, eu falando aqui para todo mundo que está vendo, quando você precisar de qualquer resposta, vá na literatura. Entre linhas
e palavras e direitos, você vai encontrar aquilo que você precisa. Show. Bem, gente, nosso episódio chegou ao fim, né? Finalizamos este episódio do podcast Entre Café e Capítulos, fazendo o que a proposta do título já nos diz, né? Vamos tomar um cafezinho com um bolinho, com pão de queijo. Nara, come, mulher! E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.